você. Boa tarde, paz seja convosco. Estamos novamente aqui para dar continuidade ao nosso trabalho pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho Quadrangular do Estado de Santa Catarina. Convido você a já entrar aí, curtir a nossa página e compartilhar para a gente alcançar mais gente. Paulo disse a Timóteo: E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Jesus Cristo. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar a outros. 2 Timóteo 2:2. Em Mateus 28:19, Jesus, chegando perto dos discípulos, disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, meus discípulos, batizando-os, esses seguidores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, como cristãos, somos chamados a ser discípulos e a discipular, para ensinar outros a serem, discípulos como nós, parecidos com Jesus. Dando continuidade à proposta de apresentar as disciplinas da matriz curricular do curso livre de teologia ministrado pelo ITQ, a amostra de hoje é da disciplina Discipulado, e está conosco o pastor Wilson de Oliveira. O pastor Wilson foi pastor titular da EQ São Paulo, na cidade de Joinville, da EQ Cruzeiro, na cidade de Rio Negrinho, e atualmente é pastor titular da EQ Linha Frazon, no Morro da Fumaça, diretor do ITQ-SC 019 e diretor regional do Departamento de Educação Bíblica Quadrangular, na região de Içara, Santa Catarina. Boa tarde, pastor Wilson, seja bem-vindo. Boa tarde, pastora Graça. É uma satisfação, uma grande alegria estar aqui nessa live, participando com vocês. Que Deus possa falar ao nosso coração sobre essa matéria tão importante, sobre esse tema tão importante que é o discipulado. É um organismo vivo dentro da igreja, é algo que nós não podemos negar ou deixar de lado em qualquer momento. Espero poder contribuir com um pouco daquilo que Deus tem dado a nós, a graça de conhecer sobre este tema. Amém. Pastor Wilson, quais os princípios bíblicos do discipulado? Amém. Bom, pastor, eu quero usar um texto de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17, para responder isso. É o texto onde Jesus vai conversar com os discípulos, vai lavar os pés dos discípulos, vai ali ter um momento especial com os discípulos, porque sabia que dentro de alguns dias ele estaria partindo, né? Estaria enfrentando tudo aquilo que teria que enfrentar por amor a nós. E nesse texto em específico, pastor, a gente pontua algumas características, como amor incondicional. Então, um princípio bíblico para o discipulado, né, é ter amor incondicional, demonstrar esse amor incondicional por aquele que chega, por aquele que adentra a igreja, por aquele que adentra a comunidade, o amor incondicional por aqueles que já estão caminhando conosco. Outra característica que é demonstrada nesse texto, entre os versos 4 e 5, a própria iniciativa de Jesus, sendo quem ele é, Senhor, autoridade, absoluto em todas as coisas, ele se dispõe disso tudo, amarra uma toalha na cintura e vai lavar os pés dos seus discípulos. Ele se propõe a servir primeiro. Então, um princípio básico para o discipulado é o princípio de servir, amar incondicionalmente e servir. Né? O servir precisa estar em nós, o servir precisa estar na igreja, e não apenas no servir no sentido de servir nos ministérios, nas ocupações, nos cargos, nas funções da igreja, mas no servir o próximo com amor verdadeiramente, né, pastora? A questão, às vezes, por muito tempo, nós entendemos o servir como serviço
serviço do louvor, vou tentar usar alguns ministérios. Como função, né? Como função, pastor, exatamente. Eu sou diácono, eu sou isso, sou aquilo, mas o servir, ele vai muito além do que o serviço, a função. O servir está em negar a mim mesmo, em negar, às vezes, as minhas próprias vontades, às vezes a minha agenda, às vezes o meu querer, para servir o outro. Aqui está uma ferramenta bíblica principal, uma das principais para o discipulado. Tomar essa iniciativa e demonstrar através dessas atitudes do servir, né, pastor? Assim, não é somente através das palavras, porque às vezes a eloquência, o discurso, às vezes o sermão em si, mas a atitude do servir não demonstra esse amor incondicional. A atitude não demonstra aquilo que Jesus demonstrou ao se levantar diante dos discípulos e ele tomar a iniciativa de lavar os pés dos discípulos. Outro ponto importante desse texto é o compromisso que Jesus cria entre o discípulo e o discipulador. Quando Jesus chega para Pedro, né? E ele diz, olha, Pedro, vou lavar teus pés. E Pedro responde, não lave meus pés, por favor. Aí Jesus fala para Pedro assim, olha, então tá, se eu não lavar teus pés, você não vai ter parte comigo, então. Ou seja, se eu não tem aliança, né? Aí Pedro, já exagerado, né, vai para o outro extremo e diz, então me banhe o corpo inteiro, porque eu quero ter, né? Eu quero ter parte contigo. E essa questão de aliança, pastora, nós já falamos muito sobre isso, nós debatemos bastante sobre esse assunto, né? A nossa igreja, ela fala bastante sobre essa questão, e a aliança, ela está ligada diretamente ao discipulado. Precisa ter uma aliança do discipulador com o discípulo, né? Precisa ter uma aliança entre o discípulo e o discipulador. Eu digo isso para você, pastora, porque eu tenho alegria até de mencionar, eu peço permissão para citar alguns exemplos da minha vida, né? Meu pai na fé, pastor Asnir Renato, foi diretor do ITQ de Joinville, eu não sei se a pastora lembra dele, é pastor em Joinville. E a aliança que eu sempre tive com ele, e tenho até hoje, sempre que posso converso com ele, sempre que posso estou perto dele, esse compromisso de andar junto, de estar disposto a aprender, o compromisso dele em ensinar, assim como faço com aqueles no qual eu estou discipulando agora, né, pastor? Tendo realmente essa aliança. E o texto finaliza dizendo, da mesma maneira que eu fiz, né, o versículo 15 e versículo 16, Jesus falando para os discípulos, da mesma maneira que eu fiz, vós façais também. Então, a continuidade, né, os princípios então, no amor incondicional, a iniciativa, o compromisso, a aliança entre o discipulador e o discípulo, e a continuidade. Nós somos discipulados para também fazermos discípulos. Nós somos discipulados para darmos continuidade nesse trabalho. Então, dentre tantos outros princípios, pastores, que nós poderíamos mencionar, eu creio que esses que mencionei aqui trazem um norte daquilo que a Bíblia nos ensina, daquilo que Jesus nos ensina referente ao discipulado. Vou mandar um abraço aqui para o pastor Claudemir Fernandes, lá da Caleb Veículos de Xanxerê, pastor Flávio Ronald Homers, lá de Braço do Norte, a dona Nádia Castro, o pastor Paulo Henrique Couto e o pastor Enedir de Moraes, e a Leonor Bassus. A mim parece que a continuidade é a parte mais difícil a todos nós. Ela fala com revelação ao discipulado, né, pastor? Dar continuidade em alguma coisa. Pastor, qual o objetivo da disciplina? Pode falar. Perdão, nós começamos muitas coisas ao mesmo tempo, pastor, às vezes, e não conseguimos concluí-las. Quando, na grande realidade, nós somos chamados a uma especificamente, a fazer discípulos. Não é verdade? Nós somos chamados a essa, e assim, a gente dá continuidade em tantas outras coisas, mas parece que desmerece, desvaloriza
a continuidade em fazer discípulos. Nós desistimos das pessoas muito facilmente. Infelizmente, isso é uma característica humana. Na verdade, pastor, na minha pobre análise, vamos dizer assim, o discipulado ele está muito fundamentado no ensino, né? E de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, né? E ensinando-os. Então, se não houver o ensino, seja com atitude, seja com conteúdo, não tem continuidade. E é isso que tem entroncado o trabalho, no meu entender, né? O ensino precisa ser mais intenso, precisa ter qualidade, né? Até mesmo porque ensinar, pastora, quer de nós que estamos ensinando tempo. Um eterno aprendizado. Tempo e quer também disposição, né, da pessoa que está sendo ensinada de quebrar paradigmas, de mudar, às vezes, a rota, de mudar, transformar a mente. Da pessoa que está sendo ensinada e daquele que está ensinando, né? Os dois. Porque Barnabé era assim com Paulo, né? Meu Deus. Exato. E aí, o que ele fez? Ele deixou a companhia de Paulo para não perder João Marcos. Exatamente. Mas depois, no final da carreira, Paulo manda chamar João Marcos. Mas vai que Barnabé vai junto com Paulo. O que teria sido de João Marcos, né? Exato, pastor, exato. O trabalhar nos dois lados, né? Pessoa afia pessoa, como dizem provérbios, né? Como ferro afia o ferro, pessoa afia pessoa. Pastor, e qual é o objetivo da disciplina discipulado na formação da liderança? Bom, falando especificamente sobre aquilo, falando especificamente sobre a matéria que nós lecionamos, né, a matéria que nós temos na nossa grade. Um dos objetivos principais, pastoras, é tornar, se não é tornar algo do dia a dia, um hábito na vida do aluno, né, do cristão, essa questão de fazer discípulos, de realmente exercer o discipulado. Porque, como eu estava comentando anteriormente, às vezes a gente fica muito na teoria e vai pouco para a prática, né? E nós precisamos quebrar um pouco, talvez, esses paradigmas que existem, ou preconceitos, como nós podemos determinar, e realmente levar isso para dentro da vida do aluno, para que isso se torne um hábito na vida dele, para que ele, né, como cristão, realmente cumpra esse propósito, para que o ITQ, e aqui eu posso até levantar um assunto polêmico, pastora, depois a senhora fala comigo, para que o ITQ não seja apenas um querer credencial, sabe? Um cartãozinho. A gente vem falando, não tem como fugir desse assunto polêmico, porque a gente precisa esclarecer isso para as pessoas. O ITQ não é para fornecer credencial, ele é apenas, ele certifica para você. É como eu quero exercer medicina, eu quero ser médico, eu tenho que ter o diploma de medicina. Agora, se eu vou exercer depois de formado, é outro departamento, qualquer profissão, né? O ITQ é a mesma coisa, mas o conhecimento que ele passa é para a vida, para mudar a vida eterna, né? É para fazer com que o cristão, com que o aluno exerça isso na sua vida, né, pastor? Exerça a questão do discipulado. Então, o primeiro objetivo é realmente implantar no coração do aluno, fazer o aluno se apaixonar pelo discipulado, fazer o aluno entender a necessidade do discipulado na vida dele, na igreja local, de ser discipulado e de ser um discipulador também, né? Fazer com que o aluno compreenda como a ferramenta, né? Porque nós podemos falar, a ferramenta dada por Jesus Cristo, pelos discípulos, a pastora mencionou agora há pouco Barnabé, né? Tantos outros exemplos que nós temos no Velho Testamento, temos Jetro também, como, né? Exemplos para que o aluno ele possa entender que essas ferramentas, né? Elias, Eliseu, para que o aluno possa entender, pastora, que essas ferramentas que nós temos no material que é muito rico, que é muito bom, eles vão ajudar a igreja a crescer, a igreja a se desenvolver, a igreja a alcançar a maturidade que ela precisa em Cristo Jesus para enfrentar os problemas do nosso dia a dia. Nós, mesmo nos dias de hoje, nós temos visto a igreja
ela enfrentando dificuldades emocionais e espirituais com esses dias de pandemia que nós estamos vivendo. E eu vou falar de novo, vou ser polêmico, falta de discipulado, gente, falta de ensino, né? Falta de, às vezes a gente está muito preocupado no agradar ou no ter pessoas dentro dos templos e pouco preocupado em discipular essas pessoas. Eu tenho um livro, O Fazedor de Discípulos, e esse livro tem na capa dele um formão, um martelo. A pastora tem aí, pastora, para mostrar? Isso mesmo, né? E a madeira ali dessa forma. A senhora acabou de mencionar Provérbios, que como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem, né? O amigo afia o amigo. E às vezes com essa questão de não querer confrontar, de não querer criar indisposição, nós relevamos muitas coisas, pastora. E só que daí nós temos pessoas doentes emocionalmente, pessoas sem estrutura, e eu digo isso pela igreja, pastora, que eu estou pastoreando, que eu pastoreio aqui. Na volta da pandemia, pastora, mais de 60 pessoas não voltaram. E daí? Onde estava a estrutura dessas pessoas? Cadê, né? E falo isso olhando para mim mesmo, até mesmo porque estou me vendo aqui na tela. Cadê o discipulado? Cadê o discipulado? O pastor Iverson lá de Curitiba, do CVQ, ele diz assim, peraí, esse cara foi meu aluno, o que eu fiz? Ele se analisa. Então, assim, cadê, né, a estrutura do discipulado para criar na mentalidade do cristão essa transformação, para levar a igreja a essa maturidade? Então, a disciplina do discipulado dentro do TQ visa isso, trazer essa maturidade para dentro da sala de aula, para dentro do coração do aluno, fazer o aluno entender essa maturidade espiritual, fazer o aluno entender que o povo de Deus deve ser levado a esse crescimento de não ser apenas frequentadores. A igreja de Tessalônica, ela é mencionada como igreja exemplo, porque eles não eram apenas frequentadores, mas eles exalavam, eles imprimiam em si o caráter de Cristo. E é isso que nós temos que ser, né? A ferramenta, a disciplina do discipulado faz com que o aluno compreenda essa necessidade de não apenas ter o conhecimento, porque é necessário, mas de colocar esse conhecimento em prática, de expressar isso através do caráter de Cristo. Conscientizar que a igreja precisa, né, do discipulado no dia a dia. Nós, às vezes, nos preocupamos com o evento disso, o evento daquilo, queremos fazer... Eu estou celebrando agora, pastor, essa semana, 1 ano aqui na Fração, para a glória de Deus, né? Estamos celebrando 1 ano aqui. Às vezes nós nos preocupamos com muitas celebrações, mas nós não nos preocupamos com a necessidade do discipulado. E precisamos, isso, a disciplina traz esse despertar, esse tirar as vendas dos olhos para a necessidade do discipulado. E além de ajudar no desenvolvimento, né, pastora? Porque, assim, ali são apresentados modelos, ali são apresentados métodos, a discussão em sala de aula, porque nós temos, assim, se nós formos falar sobre discipulado, nós, como a pastora disse, nós podemos falar mais de 2, 3 horas aí, tranquilamente. Existem muitos modelos, existem muitos métodos, existem... É só tentar buscar, procurar, que nós vamos encontrar várias formas, né, de implementar isso na igreja local. Mas eu creio que a principal maneira de colocar isso em função é exercendo, né, o amor, é exercendo essa através da sabedoria que Deus nos dá, e a disciplina do ITQ vem despertar tudo isso dentro do nosso coração, né? Junto com os materiais que nós temos, né, pastora, à disposição. E depois a gente fala sobre isso. O pastor Leonardo Alves diz assim, verdade, o discipulado é imprescindível em qualquer igreja. E a pastora Raquel Giusti, discipulado é fundamental. Vou mandar um abraço também para o Carlos Roberto, para a pastora Ivanete de Góes, Sueli Valdemar, para o Marcos Neri, pastor Luiz Vieira, lá de Xaxim, pastor Wilson Soares, que já foi nosso conselheiro, nosso secretário de missões,
para a Edivânia Janda e Matei, para a Elza Piccolo e para o Sadir Rita. Pastor, o senhor estava falando aí, eu estava lembrando de algumas conversas que a gente teve quando eu trabalhava em Chapecó, e as pessoas que o missionário Parisotto discipulou, né? Então, ele punha eles pregar e ficava sentado atrás. Imagina como esses caras pregavam. Eles iam fazer o programa de rádio, que quando eles desciam da porta da rádio, ele estava lá embaixo esperando. Ele largava para fazer, mas ele corrigia, ele orientava, né? E está aí A uma primeira vez, geração que eu considero uma geração que está segurando a igreja, que são colunas da igreja, né? E eu sempre me preocupo, o que a nossa geração está fazendo para a próxima? Como é que vai ser a próxima, a igreja do futuro, né? A igreja que o pastor Parisotto fundamentou está aí, caminhando, porque eles tinham aula verdade. da palavra de Deus sentados num sacos de cimento no porão da igreja lá, quando estavam construindo. Né? Não tinha sala, não tinha nada. Hoje tu fala, pastor, monta a escola bíblica. Ah, pastor, mas eu não tenho sala, não tenho lugar, não tenho isso, não tenho aquilo. Então, não fundamenta a pessoa. Um discípulo, para ele ser fundamentado, ele precisa conhecer, primeiro de tudo, a palavra de Deus. Exato, pastor. Primeiro de Exato. tudo, a escola bíblica é imprescindível para que a pessoa conheça, porque é a palavra que limpa, é a palavra que fortalece, é a palavra que refaz o caráter. E nessa época que a pastora está mencionando, nós não tínhamos a riqueza de materiais que nós temos à Que nós disposição temos hoje, hoje. pastora. Naquela época era na Bíblia, era Era na Bíblia. apenas, tão somente na Bíblia. Não que hoje o Na nosso Bíblia. material não seja bíblico, não. Nós extraímos da Bíblia e facilitamos, né? Nossos materiais são facilitadores para nós aqui, para nós aplicarmos a escola bíblica, para aplicarmos, né, o conteúdo. Mas naquela época, pastora, era tirado ali, o esforço era maior. Hoje, às vezes, tão mastigadinho, tão prontinho, e nós, às vezes, encontramos 1001 desculpas para não fazermos Não fazer. o que deveria ser princípio. Eu digo para ti, digo assim, pastora, que uma das coisas que nós não podemos, né, e isso eu falo como pastor, uma das coisas que nós não podemos jamais tirar da igreja é o ensino bíblico, a escola bíblica. Ela é fundamental. Eu fui aluno da escola bíblica desde os meus, sei lá, desde que me conheço por gente, né? Sempre na escola bíblica, pastora, passando de classe em classe, de turma em turma, aprendendo, reaprendendo, vendo, revendo, e é imprescindível essa base na vida cristã. Como a senhora bem disse, é imprescindível o discipulador, né, precisa conhecer a palavra de Deus. O cristão, ele precisa conhecer a palavra de Deus, porque senão não tem como viver aquilo que ele não conhece. Se a gente olhar para a nossa Constituição, o ensino, né, o estudo é um direito do cidadão. Agora, imagina para a Constituição Celestial, que é a palavra de Deus. O que Deus diz? Começa lá em Êxodo, né? Vão e ensinem, deitado, andando pelo caminho, ensinem para os seus filhos, ensinem para os mais novos, ensinem para essa geração. A palavra está cheia, de capa a capa, mandando ensinar. E para reforçar, Jesus deixou na grande comissão, né? Ide por todo o mundo, né? Fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando. Se não ensinar, as pessoas não têm como fazer, né? Praticar. Paz, pastor Antônio de Bairros, um abraço, seja bem-vindo. E a dona Nádia disse que é verdade, o DBQ é tudo. Ela está fazendo o ITQ agora e na disciplina de administração eles estão vendo o estatuto, né? Então ela disse, meu Deus, eu nunca ouvi falar disso. Eu falei, claro, porque na igreja que a senhora estava, não aplicavam as estações, porque se aplicassem, lá nas estações já tem uma introdução disso, né? Verdade. Então, a igreja tem, o currículo é feito pensando em multiplicar. E eu quero, pastora, abrir um pouquinho aqui, até para falar do DBQ. Eu tive a felicidade de chegar numa região, fui convidado para assumir o DBQ e o ITQ este ano, e ter a pastora Josi, que fez um excelente trabalho no DBQ, no ITQ aqui também, implantando o DBQ em todas as igrejas. Todas as igrejas trabalhando com as 4 estações, todas as igrejas discipulando, ensinando. Isso cria, pastora, uma região saudável, cria igrejas unidade, saudáveis. Né? Mesma visão, unidade. Exatamente.
E tendo essa facilidade de todo esse material que nós temos, na minha época, quando não era na Bíblia, a gente procurava material em outras editoras, em outros lugares, né? Fui diretor também, pastora, do DBQ, local, antes de ser pastor titular. Foi diretor de missões também, né? Diretor regional de missões. Eu conheci o senhor como diretor regional de missões. Já passei por algumas áreas. Tem uma trajetória. E quando eu fui diretor local do DBQ, lá na igreja, eu lembro da dificuldade que nós tínhamos para trazer materiais, ou para trazer ferramentas que auxiliassem os professores ou pastores para fazer a aplicação nas faixas etárias, né, e tudo. E é interessante que as estações, né, de jovem para cima, pastora, é uma linguagem de fácil entendimento, um material de fácil compreensão. Eu digo mais, pastora, para quem está dentro da igreja quadrangular, material necessário para conhecer a nossa igreja, conhecer a nossa história, ver que somos totalmente pautados dentro, né, dentro da palavra de Deus, dentro das Sagradas Escrituras. Então, temos à nossa disposição uma riqueza de material que, infelizmente, ainda não está sendo muito aproveitado. E que, às vezes, até a gente tem usado como desculpa esses dias de pandemia para dar uma acalmada. Eu tenho dito para os diretores que eu tenho conseguido falar. O ITQ é um pouco mais difícil de trabalhar agora, porque tem que ser, né, aula é um curso restrito, então é aula fechada, mas a escola bíblica devia ter explodido, porque daí a pessoa não precisa nem sair de casa para pegar 50 minutos. Na mão, assiste pela live, pronto, né? Isso aí. É isso aí. Chegaremos lá, em nome de Jesus. O Leonardo diz assim: para a constituição do mundo, o ensino é um direito, e para o cristão, o aprendizado e ensino da palavra é um dever, um mandamento para cumprirmos o ID. Sabe, pastor Wilson, que teve uma madrugada que eu orava e estava lendo Oséias, né? A gente sempre, o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Aí me chamou muita atenção a parte B do versículo. E aquele que impedir, ou seja, você tem como prover o ensino, mas você não provê. Meu Deus, eu fiquei arrepiada. Eu li umas 3 vezes, não é isso mesmo que o senhor está falando, Deus? Por isso que tem tanta gente doente, com tanta... Olha a responsabilidade que está na nossa mão. Então, prover, né? Prover o ensino. Se as pessoas não querem aprender, é com elas. Agora, nós não oferecer, nós não ministrar, aí a cobrança vai vir para nós, né? Para nossa pessoa. Verdade. E é isso que eu tenho tentado fazer enquanto secretaria, mostrar o que tem. O interesse é da pessoa. É a mesma coisa, todo mundo que passar pela minha vida vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Talvez não, mas todas as pessoas que passarem por mim precisam ouvir que Jesus salva, cura, batiza e voltará, para nos buscar um dia, né? É isso aí, pastor. Pastor Wilson, como funciona o discipulado na igreja local? Como pastor local, o senhor tem experiência? Olha, pastora, primeiro tem que ser pessoal, né? Discipulado na igreja local, não adianta eu querer terceirizar isso. Eu vou dizer como pastor, o pastor precisa estar envolvido diretamente no discipulado da igreja local, tá? Acompanhar de perto, ser também participante fazer esses discípulos. Vamos tentar criar aqui na nossa mente assim um tipo de organograma, uma estrutura. O pastor vai discipular os seus professores, os professores do DBQ, o diretor do DBQ, a sua liderança, e a sua liderança por si vai começar a discipular, né, os liderados, e os liderados por si discipularem outros, né? É o que deve, a maneira como isso deve acontecer. Mas, principalmente, pastora, a essência desse discipulado não deve ser apenas um passatempo, né? Apenas como a pastora comentou, precisa ter um ensino, precisa ser um ensino, né? Realmente levando as pessoas da igreja a terem essa transformação de mentalidade, levando a igreja inteira a crescer.
Não crescer sozinho, mas levar a igreja inteira a crescer, ser uma igreja sadia, né? Eu digo para a pastora que o discipulado, quando bem aplicado na igreja, com as ferramentas certas, o discipulado pautado pela palavra de Deus, ele vai transformar a igreja numa igreja de Tessalônica, numa igreja sadia, numa igreja que vai transmitir o caráter de igreja, numa igreja saudável, uma igreja que vai ser uma igreja realmente modelo para as demais, não modelo para se sobressair no ego, não é uma questão de ego, mas uma questão de modelo bíblico mesmo, né? E essa questão do discipulado local não está apenas nas nossas ferramentas humanas, mas ele precisa também de oração, né? É mito esse negócio que... é mito esse negócio de dizer assim, não, agora vou implantar o discipulado na igreja, então vou tirar o momento da oração, não precisa mais do culto da oração, não precisa mais disso, não precisa mais daquilo. Escola bíblica, não, a primeira coisa que corta é a escola bíblica. Não precisa mais de escola bíblica, não precisa mais de consagração, de vigília. É mito isso, pastora. Ao contrário, né? O discipulado vai fazer com que a pessoa seja ensinada e seja sadia, e uma vez saudável, ela vai participar e vai começar a produzir frutos, e vai começar a produzir frutos do Espírito, e vai começar a se envolver com essas outras áreas. Então, a persuasão humana, por si só, não é capaz de transformar alguém em nova criatura. Precisa da ação do Espírito Santo, precisa do mover de Deus, precisa do poder do Senhor, né? O profissionalismo, porque às vezes a gente recebe algo pronto, como estava falando anteriormente, existem vários modelos, vários métodos para nós aplicarmos o discipulado na igreja local, mas sem oração, sem busca, sem ação do Espírito Santo, na palavra, sem fundamento na palavra, essencial, né? Que é o princípio. Sem esses elementos, pastora, nós podemos colocar qualquer tipo de ferramenta dentro da igreja local que ele pode até ter um resultado parcial, mas não vai ser o resultado de qualidade, não vai ser algo que realmente vai transformar pessoas, porque o nosso objetivo como a pastora já mencionou o texto várias vezes, ir fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, né, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Ensinando o quê? Ensinando a palavra de Deus. E uma vez que eu ensino a palavra de Deus e que eu entendo que eu preciso ser igual a Cristo, automaticamente a minha vida começa a ser transformada pela ação do Espírito Santo, e quando eu começo a ser transformado pela ação do Espírito em mim, eu começo a frutificar do Espírito que está em mim, eu começo a produzir frutos, eu começo a produzir frutos dignos de arrependimento e frutos do Espírito Santo. Então, o discipulado da igreja local deve funcionar no poder da palavra, né? No poder da palavra de Deus, na essência da palavra de Deus. Na oração, na essência da palavra, na ação do Espírito Santo, né? Na ação do Espírito Santo e na certeza da fé em Cristo Jesus. São os elementos fundamentais para que o discipulado funcione na igreja local. O método, pastora, há muita resistência na questão da célula, na questão do grupo pequeno, na questão do meu discípulo amado, MDA, as pessoas que as pessoas são resistentes as pessoas são resistentes a alguns tipos de sistema, mas não tem como resistir à palavra, gente. Se eu vou para o discipulado pautado na palavra, então, se a igreja está resistindo, a igreja precisa ser curada. Né? 2,42, acho que é. Eu vou procurar, porque às vezes eu falo a referência errada. 2,42. Como crescia, né? Como a igreja primitiva agia. Sim. Uhum. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor, partindo o pão e juntos fazendo oração. E os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, repartiam uns com os outros o que tinham, vendiam suas propriedades,
dividiam as coisas, tudo de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas, partiam o pão e participavam das repetições com alegria e humildade, louvando a Deus por tudo que eram estimados por todos. E cada dia o Senhor acrescentava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. O Senhor acrescentava, né? Exato. O ensino, de novo, né, pastora, no texto, a palavra perseverando no ensino da palavra. Pode ser também, né, mais um ponto polêmico, hoje nós temos muito entretenimento, pastora, né, entretenimento aqui, entretenimento ali, a igreja parece que virou, né, estou generalizando, é claro, né, a igreja nós temos que tomar o cuidado para não entrarmos nesse viés, de virar um provedor de entretenimento gospel, mas de realmente ensinar a palavra, discipular na palavra, e aquilo que a palavra diz nos basta, né? Realmente a palavra de Deus. Então, a igreja local, nós aqui, falando da nossa experiência aqui, é discipulado na palavra, pastora, é chamado, no pessoal com os líderes, na conversa, os nossos grupos missionários, pautados dentro da palavra, na orientação da palavra. Estamos com as estações também aqui, que são pautadas na palavra. Nós estamos com o propósito de fazer a igreja inteira, aqueles que querem, né, pastora? Passarem pelas 4 estações. Estamos propondo, oferecendo material a eles, a igreja está patrocinando material aos alunos para que não haja desculpa de custos ou coisa nesse sentido, né? A igreja patrocina para aqueles que querem estudar as estações, justamente para pautar a igreja na palavra, né? Discipular a igreja na palavra. Eu tenho, até as pessoas às vezes me falam que eu sou meio saudosista da época que né, meu pai na fé. Meu pai na fé. Né? Pai é pai, né? Pai é pai, né? Mas eu lembro com alegria, pastora de uma igreja saudável, que eu pude crescer, que eu pude me desenvolver e que eu fui levado ao ministério, né? Uma igreja que estava firmada, nós éramos só em obreiros credenciados, mais de 15, se eu não estou enganado, na igreja, e as pessoas sempre buscando esse desejo pelo conhecimento da palavra, né? Conhecimento, discipulado funcionando com base na palavra. Foram ensinadas assim. Exatamente. Foram ensinadas assim. Eu estava lembrando ontem à noite ainda, quando eu estava preparando o roteirinho aqui, de um livro que eu li há muitos anos, eu nem vou lembrar direito, é o Dream Team de Deus, de Tommy Tini, acho que é. E ele fala que a única oração de Jesus que ainda não foi respondida é João 17, né? 21. Que sejam um. Que sejam um. Aí, naquela formatura, por que eu lembrei disso ontem à noite? Porque eu pensei, Deus, um pedacinho foi respondida. Naquela formatura de Sara, que eu fui o ano passado, que todas as igrejas, todos os pastores estavam alegres, contentes. Eu entrevistei alunos de alta idade, alunos jovens, adolescentes, meia idade, todo mundo falava a mesma linguagem, tirada das estações. Então, ela atinge a todos os públicos, não é à toa que é preparada, né? O pastor Gilmar, que era o nosso diretor do ITQ em Chapecó, ele dizia, eu fico triste quando eu vejo que não valorizam o material que é preparado, que as pessoas oram, que as pessoas buscam, escrevem, gastam tempo escrevendo e depois não é deixado de lado para fazer outra coisa, para fazer, né, ficar se batendo, buscando, se a gente tem uma visão que vai deixar a igreja numa visão única, vai dar unidade para a igreja, né? E pode dizer, então, pastora, Pode concluir, pastora, por favor, pode concluir. Ontem à noite eu lembrei muito disso, né? O time de Deus, o Dream Team de Deus é o time de Deus, né? O time de Deus lá em Sara
fez o ano passado, eu tenho vídeos que eu gravei lá, fez esse pedacinho, mas fez. Foi lindo, pastora, Foi aquilo que foi realizado. E eu digo para você, pastora, há uma grande expectativa. Nós não conseguimos programar, né, devido a todas essas situações, mas e não usamos isso como desculpa, nem queremos, né, pastor, mas eu posso perceber, assim, no começo do ano, quando eu chamei os diretores para conversar, né, falando, ó, gente, a gente vai dar continuidade no trabalho, nós não queremos perder, né, nós queremos, ao contrário, queremos avançar, alastrar, alcançar, né, quem concluiu a vermelha vai para a amarela e tal, passamos todas essas orientações, e havia uma pergunta, pastora, e eu gostei muito da pergunta que me fizeram, vai ter formatura? Que eles desejavam novamente, né, reviver toda a alegria deles. Foi contagiante, pastora, foi emocionante. Algo que marcou a nossa região, de verdade. Algo que marcou, e foi longe a marca. Pastora Lídia Lopes Alexandre está aqui conosco, está dizendo paz, pastora Lídia, seja bem-vindo. A Gleice R. Fontes, ela diz assim, olá, pastora Graça e pastor Wilson de Oliveira, bênçãos. A Melanie Azevedo, abraço, Melanie. O Rubem Dário e o pastor Elê Xavier e o João Souto, sejam todos bem-vindos. Pastor Wilson, nós falamos de escola bíblica junto com o discipulado, primeiro porque o ensino bíblico é fundamental, segundo porque o pastor Wilson também é diretor regional do Departamento de Educação Bíblica Quadrangular da região de Içara, e aí está a cargo dele, né, na responsabilidade dele, depois o senhor lê a parte B lá de Oséias. Promoveram o conhecimento. Né? É sério isso. Mas a nossa proposta hoje é abordarmos discipulado, que é uma disciplina, uma das 48 disciplinas ministradas no curso livre de teologia pelo ITQ, né, para as pessoas que estão entrando agora. Pastor Wilson, o senhor já disse como funciona o discipulado na igreja local, na experiência que o senhor tem. Dicas para ser um bom discípulo e também para fazer discípulos, para ser um discipulador. Para ser um bom discípulo, pastora Graça, primeiro, estar disposto a ser ensinado, estar disposto a ouvir, estar disposto a negar a si mesmo. Aí entra uma grande questão, a quebrar o ego, pastora Graça. Às vezes, assim, dizer, poxa, não é como eu pensava que era, eu tenho que rever algumas coisas. É transformar a nossa mente, Romanos 12. É estar disposto a transformar a nossa mente, transformar no entendimento da palavra de Deus, a ser corrigido, às vezes, Jeremias, né? Oi, pastor? Jeremias. Exatamente. Então, tudo isso faz parte da característica de um bom discípulo, né? Ouvir mesmo quando dói, né? Porque nem sempre as palavras são reconfortantes ou encorajadoras, às vezes são confrontativas. E ser confrontado... De palavras elogiosas, elogios. Exato. E ser confrontado é difícil, né? Ser confrontado é difícil. Então, o discípulo, nós vemos Jesus confrontando, naquele texto que mencionei, nós vemos Jesus confrontando Pedro. Pedro, se você não quiser que eu lave os teus pés, você não vai ter comigo. Entende? Não. Daí Pedro vai para... Né? Então eu vou tomar um banho por completo, então. Né? Mas Jesus, ser discípulo, pastora, é estar disposto a ser confrontado pelo seu discipulador. Estar aberto, é estar disposto a aprender, né? E para formar discipuladores, acima de tudo, né? Claro, a palavra de Deus acima de tudo, mas eu digo, depois da palavra de Deus, pastora, exemplo. Não tem... Eu digo para a senhora, pastora Graça, que se eu fosse discipulado pelo missionário, eu acho que ia ter os trejeitos do missionário, porque esses dias atrás eu estava aqui vendo uma foto que o pessoal bateu na igreja,
E eu não digo isso por maldade ou por qualquer coisa assim, né? Não, mas eu estava vendo uma foto que bateram de mim na igreja e eu falei assim para minha esposa, eu disse, veja, o Osni veio pregar aqui, eu nem sei, nem Eu nem sabia. vi, eu Porque eu nem me vi. peguei, pastora, com óculos na ponta, assim, do nariz, como eu estou fazendo aqui agora, e o meu pastor fazia isso muitas vezes. E, então, assim, ó, formar discipuladores, nós temos que ter, primeiro, a disposição, né, assim, da palavra de Deus, ter atitudes realmente pautadas pela palavra de Deus, porque não adianta eu falar da palavra e não viver a palavra. Eu preciso, para formar discipuladores, eu preciso ter disposição para ensinar em amor, né? Ensinar em graça, ensinar em bondade. E formar discipuladores significa não desistir, né? Eu não posso desistir, porque Jesus não desistiu de nós, Jesus não desistiu de Pedro, mesmo quando Jesus, né? Mesmo quando Pedro fala, não, ninguém vai morrer aqui, ninguém vai te levar para a cruz. Pedro, né? Pedro, menos Pedro, né? Jesus nem de Judas Jesus desistiu, mesmo, né? O traidor, mesmo Judas tendo tendo essa né, função, né, de ter traído Cristo, vamos dizer assim, mesmo Judas ele lava os pés, ama, abraça, E ele cuida, sabia, né? Ele e sabia. ele sabia. E estava com ele o tempo inteiro, né, pastor? Não demonstrou, não deixou transparecer em nenhum momento. Exatamente. É. Isso aí. Amém. Isso aí. Em nenhum momento ele deixou transparecer que Judas o trairia logo em seguida, né? Pastor Wilson, quero só mostrar a capa da nossa apostila do discipulado. Foi feita a arte com ela, né? Meu filho tirou ela, de autoria do pastor Josadaque Lima, um conteúdo muito rico que é ministrado no Instituto Teológico Quadrangular. E deixar como recomendação de literatura Howard Hendricks, o mesmo autor de Ensinando para Transformar Vidas, Discipulado, o caminho para afirmar o caráter cristão. Muito bom esse livro, da editora Betânia. Também o Fazendo Discípulos, né, do pastor Danilo Figueira, que o senhor citou no começo. Exato. Excelente livro. Pastor Wilson, sua mensagem, suas considerações. Amém. A todos os amigos, né, colegas de ministério que estão nos assistindo, e pastores, alunos do ITQ, o discipulado, ele precisa estar dentro do nosso coração, precisa fazer parte, nós precisamos verdadeiramente nos apaixonar por isso. É um mandamento, é algo que o Senhor Jesus nos deixou. Às vezes nós nos ocupamos a fazer tantas outras coisas e dizemos que não temos tempo para o discipulado, quando na verdade nós precisamos cuidar das pessoas, que é aquilo que Cristo quer, é aquilo que Cristo ensinou o tempo inteiro. Ele estava com os 12, cuidando dos 12 o tempo inteiro. Mesmo como nós estávamos falando agora, há pouco, pastora Graça, mesmo daquele que iria traí-lo. E uma das coisas que nós temos medo, como líderes, é de ser traído. Porque dói, machuca, faz a gente chorar, nos abala até, às vezes, fisicamente. Estrutura, né? Sentimos, Abala a né? nossa estrutura. Sentimos, nos desmotiva em outros momentos, mas eu digo para ti, pastora Graça, e digo para todos aqueles que estão nos assistindo, vale a pena. E quando você consegue discipular aquela pessoa que você mais tinha medo que traísse você, que te apunhalasse pelas costas ou qualquer coisa nesse sentido, e você vê aquela pessoa começar a produzir frutos, isso é incomparável. Não existem palavras para você Deus nos para enche de narrar. gozo e alegria, né? Exato. Eu tive uma experiência no sábado de manhã, quando uma pessoa ligou para mim dizendo que na madrugada havia filho na fé nossos em outra cidade que tinha pedido divórcio para o esposo. E eu disse assim, não faça isso. Me conte qual foi o caso. E passei 2 horas e pouco no telefone com aquela pessoa.
E no domingo à noite, quando eu cheguei do culto, eu recebi uma mensagem do esposo dela, também filho na fé, tive a oportunidade de batizar o casal no mesmo dia. E o esposo dizendo assim: pastor, obrigado. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por não desistir. Nós nos reconciliamos e estamos bem. Então, essas coisas, pastora, né, meus colegas aí que estão nos assistindo, não tem preço. E isso tudo acontece através do discipulado. Se eu não me coloco à disposição de tirar as horas do meu sábado, que eu estaria com a minha família, ou com isso, ou com aquilo, para investir em pessoas, e nesse tempo que nós estamos vivendo, está mais fácil ainda fazer discipulado, né? Porque está todo mundo fazendo pela internet. Mas se eu não me coloco à disposição para fazer discípulos, para exercer o discipulado, eu não estou cumprindo a grande comissão, eu não estou cumprindo aquilo que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou em primeiro lugar, para fazer discípulos. Então, que isso seja verdadeiramente algo dentro do nosso coração, que por onde nós passarmos, nós temos um ministério itinerante, nós às vezes não permanecemos no mesmo lugar. Eu mesmo já passei por Joinville, estava em Rio Negrinho, vai fazendo um ano agora que estou aqui na região de Içara, mas eu posso dizer que por onde Deus me deu a graça, porque não vem de nós, vem de Deus, vem da palavra. Deus tem dado a graça. Sem Ele nada podemos fazer, né? Sem Ele, nada. Deus tem dado a graça de por onde nós passarmos, deixarmos verdadeiramente pessoas, né, discípulos pautados, não discípulos do Wilson, mas discípulos de Cristo, né? Acima de tudo, discípulos de Cristo. Isso aí. Eu acho que é isso aí, pastora. É isso aí. Deixa eu só ver aqui. Depois, qualquer coisa, a senhora puxa minha orelha. Pastor, foi uma bênção ter o senhor aqui conosco. E desejo, sim, que Sara faça a formatura, ainda que seja online. Esses dias eu assisti a formatura de medicina da filha do pastor Manuel, ali de Itajaí, que é o diretor do ITQ de Itajaí. A Débora, ela se formou em medicina, e por causa da pandemia, a formatura dela foi online. Foi tão bonita quanto a que foi feita em Sara, mas online. Eu tenho esperança que a gente ainda vai ter esse final de ano muitos eventos online, e que nós não vamos perder, né, os ITQs que estão se formando aí, que consigam fazer as formaturas, que consigam tocar, né, que consigam fazer a semana, né, a semana teológica, que seja online, mas que ela exista, que ela aconteça, que haja interação, que haja intercâmbio, né, que a gente consiga terminar. Nós fizemos hoje uma amostra da disciplina de discipulado. O pastor Wilson elencou alguns princípios bíblicos do discipulado, o objetivo dele na formação da liderança, explicou como é o discipulado segundo Jesus, como ele funciona na igreja local, deixou algumas dicas de como ser um discípulo e como formar discípulos, como ser um discipulador. Convido vocês a se inscreverem no canal da SEC no YouTube, SEC, espaço SC, deixem lá o seu joinha, cliquem no sininho, que quando meu filho baixa o vídeo lá, vocês são avisados. Às vezes não dá para acompanhar a live ao vivo, mas ela fica gravada na página do Face e também é colocada na página do YouTube. Muito obrigada por, dentre todas as atribuições que vocês tinham para fazer nesse tempo, escolherem prestigiar o trabalho da Secretaria de Educação. Eu encerro com o conceito de discipulado de David Cornfield. O discipulado é uma relação comprometida e pessoal, onde um discípulo mais maduro ajuda outro discípulo de Jesus Cristo a aproximar-se dele e assim reproduzir. Amém. Próxima live será sábado, dia 15, às 17 horas, continuando com a série de aconselhamento pastoral. Estará conosco a pastora Juliana do Prado, lá do Rio Grande do Sul, e o tema será Síndrome de Burnout. Deus abençoe a todos, muito obrigado, até sábado. Fiquem com o nosso missionário daqui uns minutinhos, com a quadrangular no ar. Deus abençoe. Obrigada, pastor. Abraço, pastor. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Amém.